Ali, ó, circuito sério, a corrente é a mesma. Eu não sei se vocês perceberam quando eu falei isso aqui, ó. Fala para mim, por favor. Esses 12 resistores estão em série ou estão em paralelo? E aí? Está em série, porque a água que entra aqui é a mesma, ó. Parece que é paralelo, mas não é. Paralelo é somente quando a água divide, quando a água se divide. E a água está fazendo um papel de corrente aí. Legal? Beleza? Olha lá. Aqui, joguei em cima de R3. Joguei em cima de R2. Ah lá, são 3 componentes. Joguei 3 vezes a fórmula. E esse daqui é o que? A fórmulazinha quem vê ri no conjunto todo. No conjunto todo. Olha lá. Então esse circuito sério aqui está praticamente morto. Mesma corrente elétrica, né? Uma coisa que tem que lembrar que essas voltagens aqui são iguais, ó. Somadas tem que dar a mãe, a voltagem mãe aqui. Legal? Beber uma água. Legal? Difícil, circuito sério? Olhinho, né? Legal, circuito sério é bem fácil. Circuito série é a mesma corrente, as voltagens são diferentes. Quando é que V1 é igual a V2? Quando esses dois resistores são iguais. Beleza? Circuito paralelo. Como é que a gente acha a resistência total? Quando tem 2, produto sobre soma. E se esses dois são iguais, aqui o macetezinho, a resistência total é a metade de um deles. No caso aqui tem 2 paralelos iguais, então a resistência total é igual a 2, metade de um deles. Circuito paralelo. Circuito paralelo. Vamos lá? Vamos jogar no circuito paralelo? Vamos lá. Primeira coisa, o que você vai fazer? Quem vê ri, você vai jogar no conjunto todo. Só que o conjunto todo, quem é a voltagem do conjunto todo? 12 volts. Quem é a resistência do conjunto todo? Aí eu tenho que usar isso aqui, ó. Tem 2 em paralelo, vamos então lá. Resistência do conjunto todo. Nem faço cálculo, porque eu vou usar esse macetezinho aqui, ó. Quando tem 2 paralelos iguais, a metade de um deles. Diga aí quanto é a resistência total. 2 ohms. Tudo bem? Bem facinho. Agora, se aqui fosse um 6 e aqui um 4, aí eu usava essa fórmula. 6 vezes 4, 6 mais 4. Legal? Como os dois são iguais, beleza. Vamos lá então? Vamos começar. Voltagem total, 12. Resistência total, 6. O que eu acabei de encontrar aqui? Que a corrente é 12 dividido por 6. Oh, obrigado. É que hoje o meu pensamento está na frente.
Né? Por quê? Porque a resistência total é 2. 12 dividido por 2 dá o quê? 6 o quê? 6 o quê? 6 amperes. 6 amperes. Então eu digo para vocês, quanto vale essa corrente aqui, ó? Quanto vale essa corrente aqui IT? 6 amperes. 6 amperes, que sai daqui da bateria, ó, 6 amperes. Só que tem um detalhe, faz de conta que é água. Aí a resistência vem, o que vai acontecer com essa resistência? O que vai acontecer com essa corrente? Parte vai subir e parte vai para frente. Depois elas vão juntar aqui, ok? Digo para vocês, qual é o valor de I1 e I2? I1 e I2. É muito fácil. Não é 6 amperes? 6 amperes está vindo aqui. Aí quando a corrente chegar nesse ponto aqui, ela vai olhar para cima e vai pensar assim, e a resistência para cima é 4 ohms. E a resistência para frente também 4 ohms. Então eu vou me dividir iguaizinhas. Então vai 3 amperes para cá e 3 amperes para cá. Tudo bem? O que é difícil é o que eu vou falar agora. Dá uma olhadinha para cá. Vou manipular o trem aqui, hein? Ó, vou manipular o negócio aqui, ó. Vamos colocar aqui 3 ohms. Aonde eu estou com o dedo? Quanto vale a corrente? Aonde eu estou com o dedo? 6. Esses 6 tem que se dividir, porque o circuito é paralelo. Agora aqui que é a parte mais chata e mais difícil, ó. 6 amperes. Parte vai subir e parte vai para frente. Pergunto eu, quem é maior? O I1 ou o I2? Se fosse 3 ohms, quem é maior? A corrente, ela sempre procura, é igual a água não sempre vai pelo caminho mais fácil? A água sempre vai pelo caminho onde não tem resistência para barrar ela, né? Assim é a corrente sempre vai em maior quantidade aonde é mais fácil, isto é, onde não tem muita resistência. Então a I2 vai ser bem maior do que a I1, porque a I2 tem menos resistência, e menos resistência passa mais água, passa mais corrente. Então se aqui fosse 3 ohms, aqui seria maior a I2. Mas como é igual, né? Pergunto eu, e agora? Qual é o valor de 1 e 2? São iguais? São iguais. Bom, então vamos colocar aqui. Como as correntes são iguais, como R1 é igual a R2, vírgula, logo I1 é igual a I2, que é igual a quanto? 3 amperes. Legal? 3 amperes. Aí tu fala assim, professor, você jogou no conjunto todo, eu posso jogar só em um conjunto? Pode, vamos lá. Quem vê ri, joga em cima do, vamos lá, do resistor R1, vai, em cima do resistor R1, vamos nessa. Não, qual é a resistência de R1? Qual é a resistência de R1? Diga aí. 4 é a resistência de R1 aqui, ó. Eu estou jogando essa fórmula aqui só em cima desse cara aqui. Quem é a corrente que passa por ele? Por R1? R1 aqui, ó. 3, né? 6, eu não sei se falou 3 ou 6, não sei. 3, né? Então aqui é 3. 3 amperes é a resistência que passa por R1. Então vamos achar o V. Então V é igual a 12 volts. E caraca, 12 volts? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos jogar em cima do resistor R2. Vamos lá. Olha que bicho vai dar. Mesma coisa, né? V é igual a R, que é a resistência de R2, que é 4. A corrente que passa por R2 vai ser 3. Então a voltagem também 12 volts. 12 volts, vamos botar assim, ó. Beleza? O que dá para concluir? Olha o macetezinho. Que resistor em paralelo tem a mesma voltagem, mas as correntes são diferentes. As correntes são diferentes. Aí eu vou perguntar uma coisinha para vocês. Quando é que o I1 é igual ao I2? Quando é que o I1 é igual ao I2? Quando as resistências são iguais. Então vamos só aplicar agora um macete que cai em prova pra caraca. Qualquer concurso que tu vai fazer cair isso. Vamos lá. Ó, resistor em série.
O que são iguais nos dois componentes? O que é igual? Corrente. E as voltagens? Diferente. Quando que as voltagens são iguais? Quando as resistências são iguais. Resistor em paralelo. O que sempre são iguais no paralelismo ali? No resistores em paralelo. O que sempre são iguais? Voltagem. E as correntes são diferentes. Quando que as correntes são diferentes, ou iguais, aliás, quando as resistências são iguais. Cara, então isso aí é alma de qualquer concurso aí básico que tem. Simplesinho. É lógico que esses dois circuitos aí é muito fácil. Nunca vai cair na prova. Por isso que eu vou botar um circuito mais sofisticado. Tranquilo? Beleza? Ó. Isso aqui em cima de um. Isso aqui em cima do outro, ó. Beleza? Certinho, cara. Muito fácil. Tem vários exercícios aí maneiro. Fechou? Ó, dá uma olhadinha nisso aí tudo. Esse aqui é o série e esse ali é o paralelo. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou fazer um misto. Um paralelo com simples. Aí é o que mais cai em prova são esses aí. Legal? Vamos dar uma apagadinha. Podemos fazer uma questão aí. Vamos pegar nosso materialzinho. Vou achar uma questão boa para vocês. Vamos na 23. Aí vocês não trouxeram, né? Tá sem, né? A 23. Vamos lá. Legal. Vamos na 23. Aí eu precisava apagar isso aí em geral, mas copia primeiro. Pode copiar. Conseguiu sacar isso aí? Meio chatinho, né? Muito detalhe, né? Tá triste. Eu sei por quê. Não esquece a cabeça não. Ó, não era pra ser. Eu também fui assim. Ó, fiquei também. Aí fui pro outro. Fui pro outro. É ar. E vou do mesmo jeito. Não deixei de voar. Vamos lá? Vamos apagar geral isso aí. Questão 23. Vamos lá na questão 23, essa questãozinha. Vamos apagar tudo. Pode copiar enquanto eu estou falando. Circuito série, circuito paralelo. Qual o mais difícil? Série ou paralelo? Um dos dois, né? Os dois são fáceis. Agora, tu tem que entender lá. Resistor em paralelo, as correntes são diferentes, porque a água vai dividir. Quando que a água divide em iguais, I1 e I2? Quando as resistências são iguais. Aí divide certinho a corrente. Repare que essa corrente aqui é a corrente total, ó. Corrente total. Aí divide, parte para cima e para baixo. Vamos lá na questão 23? Vamos pensar na 23? Questãozinha facinho. Vamos apagar isso aqui, ó. Vamos lá nessa questão 23. Vamos nessa. Vou pôr no quadro aqui, tá? Quer fazer? Quer fazer não? Senta aí que tá fazendo rabicho. Para ver que bicho dá. Ó, questão 23. O cara colocou aqui uma pilha. Botou um fio aqui. Colocou uma lâmpada aqui. Olha só, hein? Beleza. Puxou aqui um resistor, outro resistor e outro resistor. Ó.
Aqui ele colocou 3 chaves. Três chaves. Legal? K1, K2, K3. Né? L1, L2, L3. K1, K2 e K3. São chaves isso aí. São chaves. Legal? Vamos ver o que ele falou aí. Vamos ver. 23. No circuito abaixo, a lâmpada pode ser ligada com as chaves 1, 2, 3. Esse circuito é sério ou paralelo? Se eu ligar só K1, sério, se eu ligar só K1. Se eu ligar K1 e K2, aí passa a ser paralelo com essas duas aqui, ó. Simplesinho. Tranquilo? Bom, mas a lâmpada vai acender se eu ligar qualquer chave, K1, K2, K3, porque na aula passada a gente viu que a água vem aqui, se tu fechar K1, ó, e consegue voltar. Do jeito que tá, a água nem sai daqui, a gente viu isso na aula passada também, ó. A água nem sai dali e a lâmpada não acende. Legal? Beleza? Vamos botar os valores aqui, vamos lá. No circuito abaixo, a lâmpada pode ser ligada com as chaves K1, K2 e K3. Nem precisava falar isso, porque é lógico que a lâmpada pode ligar fechando qualquer uma das três. Sabe-se que L1, L2 e L3 são condutores metálicos de mesma espessura, mesmo material, porém de comprimento diferente. R1 é 3 amperes, R2 1 ampere. Vamos botar os valores aqui? R1 3 ohms, aliás. R2 1 ohm, R3 2 ohm. Legal? Beleza. Não falou a voltagem da bateria. E o que ele fala? Qual das chaves devem ser ligadas para que a lâmpada tenha menor brilho? Essa aí é muito fácil. Menor brilho ou maior? Para que a lâmpada tenha menor brilho, isto é, brilhe bem fraquinha. Legal? Qual chave que deixa a lâmpada brilhar menos? Alguém sabe? Alguém sabe? Muito fácil. Vou explicar uma coisinha para vocês aqui bem rápido. Essa daí eu pensei que era difícil, né? Bem tranquila. Saca só como é que funciona uma lâmpada. Só para vocês aprenderem aqui rapidinho, Saca só uma lâmpada. Uma lâmpada. Uma lâmpada é assim, tá vendo? O que acontece? Não sei se vocês repararam numa lâmpada, isso aqui é de metálico, tipo de alumínio, né? Certo? Existe um fio que você agarra aqui e um fio que você agarra aqui. Esse fio vem por dentro, vou até pontilhar aqui, vem por dentro, certo? Faz assim, e vem e agarra aqui nessa partezinha aqui de metal, certo? Beleza. A corrente entra aqui e a corrente sai aqui. Todo mundo sabe que aqui tem um gás. E a lâmpada, ela acende não porque o filamento que passa essa corrente elétrica, a corrente elétrica vem por aqui, e esse filamento aqui ele é tão fininho que é mais ou menos uma molinha assim, não sei se você já viu, é tanto que as pessoas olham a lâmpada se queimou quando tem aquele fiozinho, aquela molinha partida, né? O que acontece com essa molinha? Essa molinha passa essa corrente elétrica e fica tão vermelho, ao ponto até de arrebentar. E se arrebentar, a lâmpada queimou, mas não arrebenta, né? E fica tão vermelho que ioniza, aí a gente vai ver isso na química, ioniza esse gás, que normalmente é o gás hélio, aí a lâmpada acende, legal? Se esse filamento aqui não fica vermelho, aí ioniza pouco, aí fica com menos brilho. Então, o que faz uma lâmpada brilhar mais? O que? Mais corrente nela, aí ela brilha mais, tranquilo? Beleza? Só para você ter uma ideia, quem inventou a lâmpada? Caraca, mané, se vocês não soubessem disso, que isso, Thomas Edison, né? Sabe quantas vezes ele tentou descobrir essa lâmpada?
Esse filamento aqui que eu estou com o dedo tem um nome. Ele conseguiu descobrir qual o melhor filamento. Tungstênio. Mas para ele chegar nesse material, ele tentou mais de 2.000 vezes. Dizem que ele tentou mais de 2.000. Cara, teimoso, velho. Na milésima, quase 200, sei lá quantas vezes, aí ele conseguiu descobrir qual é o material que utiliza para a lâmpada acender. O cara, né, olha só, teimoso e conseguiu. Mas esse exemplo aí, todo palestrante que fala sobre motivação, persistência, você vai conseguir dar esse exemplo de Thomas Edison, que tentou mais de 2.000 vezes achar o filamento correto para poder inventar essa lâmpada. E ele conseguiu. Legal? Beleza? Imagina se Thomas Edison estivesse vivo hoje e olhasse uma metrópole à noite, toda acesa. Caraca, o cara ia ficar, né? Pô, eu que inventei esse negócio, né? Bom, então eu pergunto para vocês, qual chave que eu fecho K1, K2 ou K3 para a lâmpada brilhar mais? Só que tem um detalhe, ó, ele botou em algumas opções, K1 com K2, letra A, somente K1, ou seja, letra C, eu posso fechar as três, ela vai brilhar pouco. Somente K2 e K3, esse aí é um exercício típico de concurso público que tu vai ter que sacar. Eu não estou falando para vocês qual que eu tenho que fechar, que essa é fácil. Pensa comigo no que eu vou falar para vocês. Quem é que faz brilhar mais a lâmpada? A corrente. E a corrente, a corrente sempre vai para onde tem maior resistência ou menor resistência? Quem lembra? Lembra da água. A água sempre vai para onde tem mais resistência, um morro, a água sempre sobe morro? Não. A água sempre vai para onde tem menor resistência. Então, quanto maior a corrente, é porque a resistência é o quê? Quanto maior a corrente é porque a resistência é o quê? Pequena, menor. A resistência é menor. Então, ó, de cara, se eu fechar K2, é a menor resistência. Vai brilhar bem do que eu fechar K1 ou K3. O K2, ela vai brilhar mais individualmente. Só que qual é a resistência de K1? Ou melhor, de K2? Qual é a resistência? 1 ohm. Beleza. Só que não tem K1 aí, cara. Tem K1? Não tem K1 nas opções. Sabe por que não tem K1? Porque de repente você pode fechar duas chaves e pelo macete do produto sobre soma pode dar uma resistência total menor do que 1 ohm. Legal? Beleza? Por exemplo, se eu fechar só K2, qual é a resistência? A resistência é igual a 1 ohm. Beleza, vai brilhar maneiro do que fechar só K1 ou K3, tudo bem? Beleza? Mas se eu fechar, por exemplo, vamos botar assim, K1 e K2. K1 e K2. Aí esse 3 ohms e esse 1 ohms vão estar em paralelo. Produto sobre soma. Vamos lá, produto sobre soma. 3 vezes 1, 3 mais 1. 4 não. 3 sobre 4, quanto é o valor de K1 e K2? Qual é o valor da resistência? Deixa eu apagar isso aqui, tá bom? Menos 1? Oi? Menos 1? Não, menos 1 não, certo? Deixa eu colocar isso aqui, ó. Então, a resistência vai ser 3 dividido por 4, não é menos 1? 0, quanto? Está dividindo, pô. Está diminuindo, nada a ver, ajuda. 0, 0, 7, 28, sobra 2. 0,75 ohm. Olha só o que acontece quando você fecha K1 e K2. A resistência é menor do que somente K2. Então significa que se tu fechar K1 e K2, ela vai brilhar mais, não vai brilhar mais? Porque a resistência é maior. É menor. Se a resistência é menor, mais brilho. Se a resistência é menor. Só que a gente está fazendo a questão ao contrário, porque ele não quer mais brilho, ele quer o quê? Menor brilho. E menor brilho, o que eu tenho que fazer aí? É achar o quê? Uma maior resistência. Maior resistência, menor brilho. Então acho que está na cara, né?
Se eu fechar quem? Menor resistência. K1 dá 3 ohms, né? K1 vai dar 3 ohms isso aí. Tem essa resposta só K1? Hã? Somente K1 vai dar 3 ohms. Só que essa questão é muito fácil para menor brilho. Para menor brilho. Por que menor brilho? Porque olha só o macete que eu vou falar para vocês. Sempre que duas resistências estão em paralelo, a resistência total é menor que a menor. Olha que macete legal isso aqui, cara. Isso aqui vai te ajudar muito em concurso, ó. Saca só. Olha só que macete. Preste atenção no que eu estou fazendo aqui, ó. A prova real disso aqui. Dá só uma olhadinha na prova real. Vamos lá, na prova real? Preste atenção aqui, senão tu vai boiar agora, hein? Olha só. 4 ohms e 6 ohms. Sempre que duas resistências, esqueci de botar aqui a palavra, paralelo. Sempre que duas resistências paralelas, sempre que duas resistências paralelas estão em... Não esqueci ele, não há necessidade. Não posso escrever 2 vezes a mesma coisa. Sempre que duas resistências estão em paralelo, a resistência total é menor que a menor. 4 e 6 não estão em paralelo, a resistência total é menor do que a 4. É menor do que a menor. Só para adiantar aí a parada. É sempre menor. Vamos tirar a prova real aqui. 4 vezes 6, 4 mais 6. 4 vezes 6, 24. 4 mais 6, 10. Resposta, 2,4. Menor do que a menor, tá vendo? Beleza? Então, vamos entender essa parada. Será que isso ajuda essa questão? Claro que sim. Bota essas duas aqui em paralelo. A resposta vai dar o quê? Menor do que 1. Tudo bem? Bota essas duas aqui em paralelo. A resposta vai dar menor do que 1. Tudo resistência pequena. Quando é que a resistência é grande? A corrente é pequena. Como ele quer menos brilho, quem é que tem que ficar com a maior resistência? Basta fechar quem? Somente K1. Tudo bem? Basta fechar somente K1. Eu também não posso dizer que se eu fechar K2 e K3, eu vou ficar com 3 ohms. Ó, se você fechar K2 e K3, certo? Você não vai ficar com 3 ohms, porque você está confundindo série. Ele vai estar em paralelo. E, olha aqui o macete. Sempre que duas resistências estão em paralelo, a resistência total é menor do que a menor. Se tu fechar K2 e K3, essas duas estão em paralelo. Qual é a resistência total? Não sei. Eu sei que é menor do que 1. Certo? Por causa desse macete. Pô, deve dar 0, alguma coisa. Tranquilo? Então, quando é que a resistência é grande? Se eu fechar apenas K1, aí vai dar 3 ohms, legal? E ele quer menor brilho. Menor brilho, maior resistência. Bom, eu vou fazer essa pergunta ao contrário nessa questão. Quero ver que vocês conseguem resolver isso aí. O que eu tenho que fazer para ter maior brilho? A pergunta da questão é menor brilho. E foi muito fácil menor brilho. Pô, cara, é só tu deixar com 3 ohms. Deixa com 3 ohms ali... É a única resistência grande, corrente pequena, brilho pequeno. Ele quer brilho pequeno, 3 ohms. Mas eu vou fazer a pergunta ao contrário. Quem que eu tenho que fechar para que tenha a menor resistência? Isto é, maior corrente, maior brilho. Quem eu tenho que fechar para ter maior brilho? Vai. K1 e K2? Vamos lá. Atenção. Só K1, horrível. Só K1 fechada, 3 ohms, pouca corrente, certo? Vamos lá. K1, vamos fazer aqui em vermelho, ó. K1 com K2. Vamos ver qual é a resistência se eu fechar K1 com K2. 3 vezes 1, 3 mais 1. 3 dividido por 4, 0,75. Moleza, grava 0,75. Tranquilo?